ligar a câmera, fica à vontade. Enquanto eu for conversando com vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, sintam-se bem à vontade, tá? A ideia é fazer um bate-papo mesmo, bem rápido, sobre um pouco de IA, sobre conceitos de IA. Então, sintam-se bem à vontade. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Marcelo Martins Piton. Eu sou defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2012. E desde o lançamento do ChatGPT, Gemini do Google, eu tenho estudado bastante sobre essas ferramentas de inteligência artificial, tenho colocado em prática na minha rotina jurídica, isso em razão do meu trabalho na Defensoria Pública. Eu acabei assumindo também uma parte que era ligada à área da TI, então eu acabei participando de muitos congressos, acabei indo no Google, tive contato com várias empresas que desenvolvem interfaces de inteligência artificial. Acabei estudando bastante sobre esse tema, nisso resultou o livro Inteligência Artificial para Profissionais do Direito. E eu estava recebendo muitas mensagens do Instagram perguntando se eu não ia gravar um curso, se não tinha aula, e acabou que está um pouco corrido a minha vida profissional, então, para gravar um curso, eu resolvi fazer esse aulão, fazer 2 aulões bem diretos, simples, para tentar dar uma noção para vocês do que é inteligência artificial, como é que a gente consegue utilizar a inteligência artificial na rotina jurídica, e vocês vão vendo que, como tudo na vida é costume, depois de um tempo, hoje, eu não consigo mais trabalhar sem estar com o ChatGPT ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial aberta no meu computador. Eu vou começar, ainda tem gente entrando aqui, eu vou aceitando conforme for entrando. Eu vou começar aqui. Qual é a minha ideia desses 2 aulões? O aulão de hoje é um aulão mais conceitual, explicando para vocês por que o ChatGPT ele responde de determinada forma, por que o ChatGPT, qual é a base de dados do ChatGPT, o que é o ChatGPT. Então, essa primeira aula ela vai ser uma aula mais teórica, para a gente aprender por que se eu pergunto X, o ChatGPT responde Y, e aí no dia de amanhã a ideia é fazer uma aula bem prática. Eu quero usar o ChatGPT, mostrando para vocês como é que o ChatGPT faz para corrigir o português, como é que eu faço para fazer uma réplica com o ChatGPT, como é que eu faço para rebater um argumento com o ChatGPT, como é que eu faço para o ChatGPT fazer um relatório de um processo criminal e assim por diante. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para dar início ao nosso aulão. Minha ideia é um aulão bem objetivo, direto. Não sei se vocês... Eu vou compartilhar novamente aqui a minha... Vou colocar na frente aqui. Uhum. Se vocês estiverem vendo a tela, se puderem escrever no bate-papo ali para mim, se estão vendo ela, fiquem à vontade. Sim, dá para ver? Beleza. Vamos começar aqui então. A primeira parte vai ser bem rapidinho mesmo, tá? Porque se costuma falar que a inteligência artificial é algo recente, que surgiu agora, mas a inteligência artificial ela é muito antiga, tá? Vocês devem ter visto o filme, O Jogo da Imitação, do Alan Turing, e o Jogo da Imitação ele retrata um pedaço da vida do Alan Turing. E o Alan Turing, ele nasceu em 1912, morreu em 54, ele é tido como o pai da computação e, junto com o John McCarthy, é o pai da própria inteligência artificial. Então, o tema inteligência artificial é muito antigo. A gente começa a falar sobre inteligência artificial lá pela década de 40, 50, e o tema vai evoluindo. Então, eu quis fazer essa breve introdução aqui para vocês, só para vocês terem noção de que a inteligência artificial não é algo que surgiu agora, é algo que vem sendo debatido há muito tempo, e é algo que ficou, por assim dizer, que parou um pouco no tempo por alguns motivos que a gente vai ver na sequência, que hoje esses requisitos que antigamente a gente não tinha, a gente passou a ter.
E bem, de uma forma bem rápida e simples, o que que é inteligência artificial? Nada mais é do que um ramo da computação que se dedica a criar sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como aprendizado, ChatGPT, raciocínio, adversários em jogos de xadrez, percepção e tomada de decisões. Então, o que que é a inteligência artificial? É um ramo da computação que tenta criar aplicativos que imitem a inteligência humana para realizar tarefas que exijam inteligência humana. Então, inteligência artificial é isso, é um ramo da computação que tenta replicar a inteligência humana para realizar algumas tarefas. No nosso caso, no mundo jurídico, o que nos interessa muito é a tarefa do aprendizado. E por que que a IA voltou com toda essa força? Por que que se fala tanto que a IA tem todo esse, como é que eu vou dizer assim, olha, por que que agora a IA veio e também não vai ser como foi antigamente, que foi uma febre, que passou e tudo mais? Porque o que que acontece, tá? O poder de processamento dos nossos computadores hoje é muito, muito maior do que o poder de processamento da década de 40 e de 50. Quando surgiu a inteligência artificial lá atrás, as máquinas não eram capazes de processar dados com tanta velocidade. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu botei aqui na tela, essa NVIDIA GeForce, por exemplo, é uma placa de vídeo padrão da NVIDIA, custa 14 mil reais, e para vocês terem a noção da potência dessa placa de vídeo, ela é aproximadamente 515 mil vezes mais poderosa do que o computador, o Cray 1, que era um dos supercomputadores dos anos 70. Isso é para vocês verem o tamanho da capacidade de processamento que nós temos hoje. Então, por exemplo, uma simples placa de vídeo, hoje, ela tem a capacidade de processamento de 515 mil vezes do que o maior computador da década de 70. Então, a inteligência artificial hoje, com toda essa capacidade de processamento, principalmente na parte do direito, onde a gente tem a digitalização dos processos, é algo que veio para ficar e dificilmente vai ser algo passageiro, e eu acho que a gente tem que estar preparado para dominar essas ferramentas. E um outro exemplo aqui para vocês terem ideia, tá? A Aurora é o computador mais potente que a gente tem hoje, tá? E ela, a capacidade de processamento dela é de 6 milhões de vezes a Aurora, ela é 6 milhões de vezes mais poderosa do que o Cray 1, que era o computador da época em que a gente mencionou para vocês. Então, assim, a capacidade de processamento hoje que a gente tem é algo inimaginável. E a inteligência artificial, ela precisa basicamente de três coisas: capacidade de processamento, dados e dados bem alocados, dados bem definidos. O que que a gente tem com o processo eletrônico hoje? Todos os processos são eletrônicos, então nós temos muito dados. Como os processos eles são digitalizados, a gente sabe o que é uma contestação, a gente sabe qual é o nome da parte, os dados eles estão bem etiquetados, por assim dizer. Os dados eles estão bem distribuídos. Então, para a inteligência artificial, a gente tem um cenário perfeito no mundo do direito. E é por isso que cada vez mais se fala em inteligência artificial no direito. O STF abraçou a ideia da inteligência artificial, eles já têm vários projetos de inteligência artificial. Só para se ter uma ideia, o Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul, ele tem 12 iniciativas em inteligência artificial, é um dos tribunais pioneiros, então, e eu acho que todo profissional do direito, diante desse cenário, a gente tem que estar preparado para manusear essas novas ferramentas. E o que que a inteligência artificial, antes de eu entrar no chat GPT, mas só para fazer mais uma parte conceitual, nós temos vários tipos de inteligência artificial, tá? A inteligência artificial que interessa para nós do direito é a generativa. E o que que é a inteligência artificial generativa? É aquela inteligência artificial que ela sempre vai criar algo novo. Quando eu estou utilizando o ChatGPT, Gemini, Cloud, e eu pergunto para o ChatGPT, fale sobre legítima defesa. Toda vez que eu perguntar isso para o ChatGPT, toda vez ele vai me dar uma resposta diferente. O ChatGPT, ele não é como o Google, que tem uma base de dados, eu faço uma pergunta e ele busca na base de dados dele uma resposta e me cola aquela resposta. Não. O ChatGPT, essas ferramentas de inteligência artificial, elas sempre criam algo novo.
e depois a gente vai ver por que que ele sempre cria algo novo e como é que ele busca as respostas. Então, diferentemente do Google, que tem uma base de dados, e quando eu busco algo, a resposta está na base de dados, quando a gente fala em inteligência artificial, a base de dados é apenas o treinamento. E quando eu pergunto algo para o ChatGPT, Gemini e o Cloud da Anthropic, depois eu vou falar sobre esses modelos, ele não vai na base de dados para achar uma resposta. Ele utiliza todo o treinamento dele e por meio de um algoritmo, depois a gente vai falar sobre o algoritmo também, ele fornece sempre uma resposta nova. Então isso que é a inteligência artificial generativa. Não é fornecer respostas prontas a partir de uma base de dados, é fornecer sempre algo novo. E aqui a gente tem vários exemplos da inteligência artificial, e já se fala assim que a inteligência artificial em algumas atividades supera a inteligência humana. O primeiro grande feito, por assim dizer, da inteligência artificial foi quando ela derrotou o Kasparov numa partida de xadrez, isso em 97. E a inteligência artificial cada vez mais ela foi evoluindo. Depois a gente teve o AlphaGo, que foi a inteligência artificial que derrotou o campeão mundial do Go, que o Go é o jogo de estratégia que tem o maior número de estratégias possíveis, o maior número de ações possíveis. Então sempre se falou, olha, que o jogo mais difícil de uma inteligência artificial ganhar de um ser humano é no Go, porque esse é o jogo que tem mais probabilidades de movimento. E no ano passado, essa inteligência artificial acabou superando um ser humano, a gente já tem inteligência artificial vencendo partidas de pôquer. Então é um fato já que a inteligência artificial ela consegue realizar atividades que são humanas, que dependem de inteligência, e isso é um fato, e como eu disse, né, a gente tem que estar preparado. Fiz essa breve introdução para a gente falar um pouco sobre o ChatGPT. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem vários modelos de linguagem, que são esses chatbots. O que acontece? O ChatGPT, ele é um dos chatbots existentes, tá? Nós temos o ChatGPT, que pertence à OpenAI, nós temos o Gemini, que é do Google, nós temos o Llama do Facebook, nós temos a inteligência artificial do X, e na quinta-feira foi lançado no Brasil o Claude, que o Claude ele é o grande concorrente do ChatGPT, mas ele não estava disponível para o Brasil. Então hoje nós temos duas ferramentas no Brasil que tu pode dizer que são ferramentas excelentes para o mundo jurídico, que é o ChatGPT e o Claude. E o Claude, pelos testes realizados, ele é superior ao ChatGPT. Só que o que acontece? Ele entrou no mercado brasileiro na quinta-feira, muita gente ainda está utilizando, eu comecei a utilizar aí no sábado e eu tenho gostado muito das respostas, tá? Então, quando eu for falando para vocês do ChatGPT, eu vou fazendo a comparação já com o Claude para vocês terem uma ideia das duas ferramentas. E o que é o ChatGPT basicamente, tá? Ele é um serviço de chatbot. A gente vai ver amanhã a gente vai ver amanhã na nossa aula que o ChatGPT nada mais é do que um chat. Eu pergunto, faço uma pergunta e o ChatGPT te dá uma resposta. Por exemplo, eu colo lá uma contestação de uma ação de alimentos e tem determinados comandos, que são várias. A forma de tu perguntar para o ChatGPT é uma forma complexa, a gente vai ver isso depois, mas enfim, eu coloco uma contestação da parte contrária e digito um comando no sentido de ele me fazer uma réplica. Ele vai me fazer uma minuta de uma réplica. A partir disso, eu posso ir conversando com o modelo. Olha, eu não gostei desse argumento. Eu queria que tu fizesse esse outro argumento. Então, na verdade, o ChatGPT é um chat que tu conversa com uma inteligência artificial. E até cerca de 15 dias atrás, a versão inicial do ChatGPT era 3.5. Essa versão foi descontinuada e hoje a versão gratuita é a versão 4o mini e a paga é a versão 4.0. Então o ChatGPT ele tem uma versão que ela é gratuita, assim como o Cloud, e tem a versão paga. Eu recomendo fortemente que se alguém de vocês pretende utilizar a inteligência artificial, que vocês façam a aquisição da versão paga. Ela custa. A versão do ChatGPT custa $20 e a versão do Cloud custa R$ 110, tá? A diferença é bem relevante para quem atua no mundo jurídico, então vale muito a pena fazer essa aquisição.
Alguns dados bem interessantes, tá? O que que é a base de dados dessas ferramentas? Como é que essas ferramentas aprenderam? O que está na base de dados dela? Quando eu pergunto algo para ela, o que que ela leva em consideração? Não é revelado, tá? Isso é segredo de mercado. Mas estima-se, para vocês terem uma ideia, que a base de conhecimento do ChatGPT ela é 20 vezes maior do que a Wikipédia. São em torno de 500 gigabytes de texto escrito. Então, a base de conhecimentos do ChatGPT ela é gigantesca. Estima-se que o ChatGPT, a OpenAI, colheu todos os dados públicos que estavam na internet, inseriu livros, inseriu artigos. A base de dados dela é bem ampla, a gente não sabe o que compõe, só sabe que é uma base de dados gigantesca. E para vocês terem uma ideia do custo de criação dessa ferramenta, é 1,5 bilhão de dólares, então é uma ferramenta extremamente cara, e o custo diário só para rodar essa ferramenta é de 700 mil dólares. E a inteligência artificial é algo tão complexo que nós não temos uma inteligência artificial brasileira, tá? Os modelos de inteligência artificial que nós temos de conversacionais são americanos ou franceses. A gente ainda não tem os melhores, tá? A gente ainda não tem uma inteligência artificial brasileira e eu acredito que isso vai demorar muito para ser elaborado e eu acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar no nível dessas americanas. Outro dado interessante para vocês, tá? Que a base de conhecimento da versão gratuita vai até outubro de 2023. Então, para quem usa a versão gratuita, se vocês fizerem uma pergunta que envolve uma lei que foi promulgada após outubro de 2026, a resposta não vai levar em consideração essa lei. Então vocês tomem cuidado, se vocês forem utilizar a versão gratuita, saibam que a base de conhecimento que ela aprendeu até outubro de 2023. Tudo que vocês perguntarem depois vai ser desconsiderado e a versão paga ela é atualizada diariamente, tá? Então se eu perguntar algo hoje sobre uma lei que foi promulgada ontem, o chat GPT ele vai te dar a resposta de uma forma adequada e também o cloud da Anthropic, tá? Então as duas ferramentas elas têm essa base de atualização diária. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, tá? Da evolução do chat GPT 3 para o chat GPT 4. E quero dizer isso porque ela é uma tecnologia que ela cresce muito rápido. Então as pessoas têm de estar muito antenadas, tu tem que estar sempre estudando, porque é uma tecnologia que ela cresce muito rápida. E isso demonstra também um pouco a diferença entre a versão gratuita e a versão paga. Se vocês querem fazer uso mesmo, eu estou na dúvida, começa com a versão gratuita que ela já vai te ajudar e tu vai ver que ela é boa, mas a versão paga ela fornece respostas muito, muito melhores, muito superiores e depois eu vou mostrar para vocês em quais temas essas respostas são melhores ou piores, por assim dizer. Eu vou evoluindo aqui. E assim, ó, qual é a principal característica do chat GPT? Eu acho que esse é o principal ponto que as pessoas não compreendem e deveriam compreender antes de usar essa ferramenta, tá? A principal característica do chat GPT é que ele vai gerar dados sequencialmente coerentes, uma vez por vez, um elemento por vez, a partir de um algoritmo que prevê estatística e probabilisticamente a próxima palavra. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o que que é o algoritmo do chat GPT? Para a gente entender o chat GPT, a gente tem que entender o que que é o algoritmo. Como é que ele fornece uma resposta? A resposta fornecida pelo chat GPT nada mais é do que um cálculo matemático probabilístico de a próxima palavra seguinte ser determinada palavra. Por exemplo, eu pergunto para o chat GPT, em que ano foi promulgada a Constituição Federal do Brasil? Interrogação. Ele vai fazer um cálculo probabilístico e vai chegar no ano de 1988. O chat GPT, ele entende o contexto, mas ele sempre faz uma resposta com base em um cálculo probabilístico. Então, por exemplo, se eu perguntar para o chat, se eu fizer uma pergunta, um pedido para o chat GPT, elabore uma tese de legítima defesa e mencione uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele vai gerar a resposta e vai inserir uma jurisprudência do STF, mesmo que essa jurisprudência não esteja na base de dados dele. Por quê? Porque eu solicitei que ele fornecesse uma jurisprudência. E, utilizando um cálculo matemático probabilístico, ele vai gerar uma jurisprudência muito parecida com a jurisprudência do STF. E por que que essas ferramentas são assim? Em 2013, dois engenheiros do Google, eles converteram palavras em números.
O que que acontece, então? Quando eu jogo um texto para o ChatGPT, o ChatGPT ele não está lendo palavras, ele está lendo números. Por exemplo, aqui nessa frase, principal, pode ser que o ChatGPT tenha principal como o número 10, característica como o número 11 e assim por diante. Então, quando um texto ele vai para a base de dados do ChatGPT, todas as palavras são convertidas em números. E a partir desses números, a partir dessa relação entre os números, é que o algoritmo começa a fazer cálculos matemáticos e vai te dando as respostas. Então isso é bem interessante para vocês saberem por que, que ele me gera determinada resposta. Porque o ChatGPT, como eu disse antes, ele não vai lá na base de dados dele, copia uma resposta e cola. Não. A partir do meu comando, ele vai fazendo cálculos matemáticos e vai me fornecendo respostas. Então essa premissa, depois, amanhã a gente vai ver a importância do comando, que é bem interessante. Porque, por exemplo, se eu escrever para o ChatGPT, fale sobre legítima defesa, é diferente de eu escrever para o ChatGPT, atuando como um advogado criminalista, fale sobre a legítima defesa em tal contexto. A resposta vai ser completamente diferente. Por quê? Porque quando eu falo para o ChatGPT atuar como um advogado e tudo mais, ele incorpora isso no cálculo matemático que ele precisa fazer. E aí, com base na premissa de que ele quer dar uma resposta de um advogado, o cálculo matemático que ele vai fazer é diferente. Por isso que os prompts eles são bem importantes quando a gente utiliza essas ferramentas de inteligência artificial e a gente tem que ter muito atenção no que diz respeito ao prompt, tá? Aqui tem um exemplo muito simples, tá? Do que seria o chat GPT, uma versão bem simples, como eu disse, isso aqui é um teclado, né, de um celular, e o que que acontece? Depois que tu digita o oi, vocês estão vendo que tem um tudo aqui, porque o celular nosso, ele tem o nosso histórico e ele sabe, pelo nosso histórico, quais são as palavras que a gente acaba inserindo. E aí, aqui, vou deixar ele, ó, o tudo, depois do tudo vem o bem, depois vem o e. Então, assim, o chat GPT, isso aqui é algo muito simples perto do chat GPT, mas a lógica do chat GPT é essa, tá? Ele pega as palavras anteriores, faz um cálculo matemático e vai inserindo as próximas palavras que ele, segundo esse algoritmo, são as mais prováveis de acontecer. Então, basicamente, a palavra prevista, ela é adicionada à entrada existente, que a entrada existente é o comando. Por exemplo, em que ano foi promulgada a Constituição Brasileira? Isso é a entrada. E a palavra prevista é o ano de 1988. E o ciclo se repete até gerar o texto completo desejado. Eu vou evoluindo aqui para vocês. E esse é um outro conceito bem importante também, é uma analogia bem interessante do chat GPT, que ele é como um turista. Por que a gente tem que saber isso aqui do chat GPT? 80% da base de conhecimentos do chat GPT leva em consideração coisas americanas. Então, assim, o chat GPT, 80% da base de dados do chat GPT são coisas americanas. É direito americano, cultura americana, história americana. Então, quando eu vou perguntar para o chat GPT coisas do Brasil, do direito brasileiro, ele não vai ter o mesmo conhecimento do que ele tem do direito norte-americano e por isso, por vezes, quando tu pergunta alguma coisa, fale sobre legítima defesa, ele usa muito princípios de justiça, equidade e tudo mais. E por que eu faço essa advertência? Porque a analogia com o turista é perfeita. O que ele é o chat GPT? O chat GPT ele é um americano, nascido, obviamente, nos Estados Unidos, que passou a vida dele inteira nos Estados Unidos. E quando ele fez seus 20 e tantos anos, ele começou a viajar. Digamos que ele foi 10 vezes para a Europa, ele veio aqui para o Brasil 5 vezes. Quando ele veio aqui para o Brasil, ele foi para Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quando eu pergunto, aí, quando eu vou conversar com esse turista, com esse americano, se eu perguntar para ele coisas que são dos Estados Unidos, ele vai saber, porque ele passou a vida inteira dele lá. Quando eu perguntar coisas da Europa, ele vai saber mais do que coisas do Brasil, porque ele já foi muitas vezes para a Europa. E quando eu perguntar para ele coisas do direito do Brasil, ele vai saber me responder sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, porque foi onde ele esteve. Então, a gente tem que ter essa noção de que a base de dados do ChatGPT ela é formada basicamente por dados que não são brasileiros, mas mesmo assim, ele tem muitos dados brasileiros. Mas 80% estima-se que são dados americanos.
Então é por isso que, por exemplo, eu vi que teve um doutrinador famoso, o Auri Lopes Júnior, que ele digitou ali estava testando o chat GPT e digitou o seguinte, quem é Auri Lopes Júnior? O chat GPT ele errou a resposta. Porque o que acontece com o chat GPT? Auri Lopes Júnior, para ele, na base de dados dele, o que deve ter do Auri? Deve ter vários artigos com várias pessoas do direito brasileiro. E aí, quando ele respondeu quem é Auri Lopes Júnior, ele foi fazendo um cálculo probabilístico apenas desses artigos e errou. Ele disse, o Auri Lopes Júnior é um professor da PUC São Paulo. Ele errou a resposta. Por quê? Porque na base de conhecimentos dele, Auri Lopes Júnior não é alguém conhecido. Mas se tu pergunta para o chat GPT quem é Gilmar Mendes, ele vai acertar quem é Gilmar Mendes, porque ele tem muito conhecimento sobre Gilmar Mendes. Então a gente não pode testar o chat GPT com base nessas exceções. Isso é bem interessante, então, para vocês ficarem bem atentos a isso. E aqui também já vou fazer a segunda ressalva, que é a pesquisa jurisprudencial. Tá? O que acontece? Se eu perguntar para o chat GPT, forneça uma jurisprudência sobre isso, possivelmente ele vai me fornecer a jurisprudência, ainda que não esteja na base de conhecimentos dele. Tá? O que acontece? As jurisprudências estão na base de conhecimento do STF e do STJ. O chat GPT ele não tem acesso à base de dados do STF e do STJ. Então, as jurisprudências do STF e do STJ não estão no chat GPT, salvo quando essas jurisprudências são utilizadas em artigos ou quando o Jus Brasil faz a busca dessas jurisprudências e coloca no Google, coloca no domínio público. Então, o ChatGPT ele tem acesso a algumas jurisprudências que estão em domínio público, mas a grande maioria, como eu disse, como está na base de dados do STF e do STJ, o ChatGPT não tem acesso. Então, por isso que essas ferramentas, elas não são ferramentas adequadas para pesquisa de jurisprudência. Vai evoluir muito ainda. Eu sei que o STF ele tem um projeto de busca de jurisprudência com base em inteligência artificial. Eu acho que no futuro eles devem disponibilizar a todas as pessoas, mas é por isso, tá, que essas ferramentas elas não são boas ferramentas para se buscar jurisprudência. É por um fato simples: as jurisprudências do STF e do STJ não estão na base de conhecimento do ChatGPT. Mas mesmo assim, tá, pessoal? Esses casos, por exemplo, casos de invasão de domicílio, casos que são de repercussão geral no STF, casos que foram inseridos em informativos, esses dados estão na base do chat GPT. Então, assim, tu consegue fazer uma pesquisa de jurisprudência com o chat GPT, consegue, mas tu tem que ter muito cuidado. E eu digo para vocês, eu comecei a utilizar o Claude da Anthropic, que é o concorrente do chat GPT, e eu já vi que ele tem ele acerta muito mais quando tu pesquisa jurisprudência, tá? Eu comecei a utilizar o Cloud da Anthropic. Amanhã na nossa segunda aula eu vou mostrar as duas ferramentas para vocês. Eu vou mostrar como é que acessa, como é que configura, como é que pergunta, como é que assina. Amanhã eu vou mostrar tudo isso para vocês e eu tenho utilizado mais o Cloud da Anthropic. Inclusive hoje eu estava trabalhando e solicitei que ele buscasse julgados do STJ. Ele me citou 4 julgados e os 4 julgados estavam corretos, tá? Então, eu acho que assim, cada vez mais esses modelos vão evoluindo. O chat GPT, muitas vezes, quando tu pergunta a jurisprudência, ele te diz, olha, eu não tenho esse julgado, se você quiser consultar julgados, vá até o STF ou STJ. As próprias empresas já estão adaptando essas ferramentas, tá? Porque a gente não pode esquecer, são ferramentas novas. O chat GPT tem 2 anos de uso. Então é uma tecnologia nova que ela vai se adaptando. E por isso que eu acho que é bem temerário, tu conversa com alguém, eu não uso esse chat GPT porque ele inventa jurisprudência, porque ele inventa artigos legais. Isso, a meu ver, são afirmações de quem não conhece essas ferramentas e não sabe como essas ferramentas funcionam. Outro caso que acontece bastante com o chat GPT. Algumas vezes, quando tu pergunta algo de processo civil, ele acaba respondendo com o Código de Processo Civil antigo. Porque na base de dados dele, ele tem muitos artigos do CPC antigo, escritos com o CPC antigo. Então, por exemplo, eu sei que quando eu faço algo envolvendo o Código de Processo Civil, eu sempre vou conferir artigos. Porque pode ser que ele utilize o Código de Processo Civil antigo. Mas vocês vão ver, tá, que o modo correto de utilizar essas ferramentas é o modo interpretativo, que é um modo que a gente vai ver na sequência, tá? O ChatGPT ele é muito bom para rebater argumentos, te dar ideias,
São várias formas de uso, corretas de uso, isso a gente vai ver no dia de amanhã, mas é bem importante que vocês saibam, tá? Inicialmente, o que que é o algoritmo, por que que o ChatGPT me responde dessa forma e qual é a base de dados do ChatGPT. E aqui, ó, esse aqui foi para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui foi uma resposta que o ChatGPT me forneceu, tá? Olhem o comando que eu dei para o ChatGPT aqui, bem simples. Faça uma analogia com um turista para explicar por que o ChatGPT responde melhor quando é solicitado sobre alguma informação que ele possui bastante conteúdo. Isso aqui foi a minha pergunta, nessa parte de cima, e depois ele me forneceu a resposta, tá? E é bem interessante porque, por exemplo, olha só, bairros bem conhecidos. Imagine que o turista, o ChatGPT, tenha passado muito tempo em certos bairros da cidade, lendo guias, conversando com moradores e visitando locais. Ele conhece bem esses bairros e pode fornecer informações detalhadas e precisas. A analogia: quando o ChatGPT é solicitado sobre tópicos para os quais foi amplamente treinado, como ciência, história ou cultura, ele tem uma vasta quantidade de informações e pode responder de uma forma detalhada e precisa. E aqui eu vou para o exemplo final, que são bairros desconhecidos. Finalmente, imagine que existem partes da cidade que o turista nunca visitou nem ouviu falar. Ele não poderá fornecer instruções úteis sobre esses lugares. Se o chat GPT ele é solicitado sobre um tópico muito específico ou raro, que não estava presente em seu conjunto de treinamento, ele pode não ser capaz de fornecer uma resposta adequada. Então, isso é quando a gente pergunta para ele coisas que não estão na base de dados dele ou estão com poucas informações. Por exemplo, quando eu pergunto o ano em que foi promulgada a Constituição Federal em que ano foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, ele vai fazer um cálculo matemático e ele vai chegar no 1988, porque a base de dados dele é muito grande. Mas quando eu peço para ele me falar sobre uma pessoa pouco conhecida, não para nós, mas para o chat GPT, ele vai fazendo cálculos matemáticos e esses cálculos matemáticos eles vão ser equivocados. Por quê? Porque a base de dados dele não possuía muitas informações sobre aquela pessoa. Eu vou evoluindo aqui o nosso próximo tópico, tá? Então essas são as advertências ali, as respostas, isso que vocês têm que ter noção, tá? Se vocês utilizam o chat GPT, e quando eu falo chat GPT, entendo-se cloud, entendo-se outras ferramentas, tá? As respostas vão ser muito plausíveis. Quando eu fale sobre legítima defesa e digamos que ele menciona uma jurisprudência equivocada, ela vai ser muito fidedigna. Então, sempre quando a gente tem como resposta jurisprudência, artigos de lei, a gente tem que verificar porque são respostas muito fidedignas e por isso que a gente tem essa necessidade constante de ir se auditando as respostas, tá? Então, sempre cuidem isso. E uma outra dica bem interessante que a gente vai ver amanhã, tá? É cuidado ao pedir um resultado, tá? Ele vai fornecer. Eu vou dar um exemplo para isso aqui ficar bem claro. Digamos que a gente está numa ação, vocês vão contestar uma ação de consumo e vocês estão atuando pela empresa. Ações de consumo, o foro para se ajuizar a ação é o domicílio do consumidor. Mas se vocês inserirem para o chat GPT, olha, chat GPT, estou contestando, não dessa forma, né, mas o comando seria outro, mas de uma forma só para exemplificar. Estou contestando uma ação de consumo, estou atuando em favor da empresa, o consumidor mora na cidade A empresa na cidade B, e eu quero que seja elaborada uma preliminar de incompetência porque o processo foi ajuizado na cidade A, que é a cidade do consumidor. O chat GPT ele vai te dar uma resposta excelente dizendo que o foro competente é o domicílio da empresa. Por quê? Porque tu solicitou um resultado. E quando tu solicita um resultado, ele vai te entregar o resultado. Então vocês têm que ter muito cuidado nisso, tá? O que seria o comando adequado nesse caso? Chat GPT, em relações de consumo, qual é o foro competente? Aí possivelmente ele vai te dizer que o foro competente é o do consumidor, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, idealmente, quando a gente utiliza essas ferramentas, a gente não pede um resultado. Se eu sei, se eu sei juridicamente que o meu resultado ele vai estar errado, mas tem uma discussão jurisprudencial, ainda que o meu posicionamento seja minoritário, peça um resultado, mas sabendo que o resultado ele vai ser de acordo com o que vocês solicitaram, tá? Então, cuidem isso. E o ChatGPT, tá? Ele possui uma Apple Store, por assim dizer.
Vocês conseguem, por exemplo, eu consigo subir audiências criminais no meu YouTube e por meio de um plugin fazer com que o chat GPT em, sei lá, 2 minutos transcreva uma audiência de 10 minutos. Então, tem várias formas de utilizar o chat GPT. Por exemplo, essa é uma forma bem interessante, tá? Tem um plugin, amanhã eu vou passar o nome desse plugin para vocês, que é o seguinte, tu digita o endereço do vídeo do YouTube, ele vai acessar esse vídeo, tu digita um comando. Transcreva literalmente o vídeo que foi enviado, ele vai transcrever para vocês todo o depoimento, por exemplo, daquela testemunha, e aí depois de transcrito todo o depoimento daquela testemunha, o que vocês podem fazer? Há alguma contradição nesse relato dessa testemunha? Ele vai te dar as contradições. Resuma o depoimento dessa testemunha em, sei lá, em 3.000 palavras. Então, ao invés de vocês terem que ficar escutando o depoimento da testemunha para escreverem, olha, a testemunha A relatou que o réu, no dia dos fatos, aparentava estar nervoso e tudo mais, o chat GPT já faz isso para vocês. E vocês conseguem sair, então, já com o texto transcrito e com o texto resumido. Esse é um dos plugins do chat GPT, tem inúmeros plugins do chat GPT, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E o ChatGPT, como eu disse para vocês, tá? Ele é um exemplo de uma tendência muito maior, tá? A gente tem o Gemini do Google, a gente tem o Watson da IBM, a gente tem o Claude da Anthropic, Llama do Google e o Grok do Twitter. Mas as duas, tranquilamente, tá? As melhores ferramentas hoje é o Claude e o Gemini. E é bem interessante, tá? Que a Anthropic, ela foi fundada por um dos fundadores da OpenAI, que é a do ChatGPT. Um dos fundadores da OpenAI acabou saindo por motivos de negócio, acabou saindo da OpenAI e fundou essa Anthropic. E a Anthropic hoje, pelo que se fala, o Cloud ele é superior ao ChatGPT, tá? Então a gente tem que sempre manter se estudando. Depois, na próxima sequência, eu vou dizer por que se fala que o Cloud ele é melhor do que o ChatGPT. E eu vou mencionando alguns conceitos para vocês, tá? Esse aqui é um que eu já adiantei para vocês, tá? Que foi quando se deu, por assim dizer, a virada de chave nesses modelos de linguagem, tá? Os chatbots, eles nunca foram bons. Esses chatbots que a gente conversava nos sites, eles geralmente não entendiam contextos, até que em 2013, esses dois pesquisadores do Google, Thomas Mikolov e Jeff Dean, eles desenvolveram uma técnica que transforma palavras em números, tá? É o Word2Vec. Inclusive, existe um site na internet que é o Word2Vec. Se vocês forem nesse site e vocês digitarem qualquer palavra, ele vai transformar essa palavra em vetores para vocês. E só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é bem simples, tá? O rei, tá? O interessante, tá? É que não é uma palavra, ela é um número. Uma palavra, ela tem 60, em média, 60 vetores, tá? Então, o que acontece? Na palavra rei, a palavra rei ela é formada por diversos números. Cada um desses números significa uma coisa. Por exemplo, rei, um dos vetores de rei é imperador, o outro vetor é governante, o outro vetor é homem e assim por diante. Então, uma palavra ela é dissecada em vários vetores e quando tu faz a súmula... Obrigado, Ricardo. Já te respondo na sequência. Vou te respondendo agora, tá? Ricardo, tranquilo sim tu jogar no YouTube, porque o que tu pode fazer, tá? No YouTube, tu consegue deixar com que o vídeo fique disponível apenas para você, de modo privado. E quando tu sobe o vídeo, para quem não leu a pergunta do Ricardo, tá? O Ricardo me perguntou se seria arriscado ou não, em razão da LGPD, subir um vídeo no YouTube. O YouTube permite já que tu deixe o vídeo como privado, então não tem problema nenhum. E quando tu sobe esse vídeo no chat GPT, amanhã eu vou mostrar para vocês como vocês proíbem que o chat GPT utilizem arquivos ou dados seus para treinamento. Então é seguro sim. E eu acho que não vai muito tempo, tá, pessoal, até a gente já poder começar a subir vídeos no chat GPT. Inclusive, por uma semana eu consegui enviar vídeos no chat GPT, a OpenAI liberou, só que eu acho que a demanda foi muito alta e eles acabaram restringindo, tá? Então, assim, é questão de meses até a gente poder começar a subir vídeo, mas sim, é bem tranquilo, tá? Subam no YouTube como privado e depois no chat GPT. Amanhã, me lembrem que eu faço um exemplo para vocês.
Então, essa parte aqui ela é um pouco mais teórica, essa parte dos vetores, tá? Mas isso aqui é essencial para a gente saber por que, que ele responde de determinada forma. E o principal, tá, pessoal, é para vocês, quando vocês estiverem conversando com alguém e esse alguém não souber isso aqui e ficar falando mal de chat GPT, de Gemini, de não sei o que, vocês vão ver que essa pessoa não tem conhecimento. Imagina, Ricardo, bem tranquilo. Essa pessoa não tem conhecimento, porque assim, ó, como é que tu vai criticar uma ferramenta que tu não sabe como ela trabalha? Eu acho que a gente tem esse costume, né? Sempre que tem um assunto em alta, todo mundo vira perito. Então, quando a IA começou a ganhar um pouco mais de alta, todo mundo começou a falar da IA, bem ou mal, sem saber muita coisa. E um dos grandes argumentos que se usam, vieses, né? A IA não pode ser utilizada porque ela tem vieses. Pô, e o ser humano não tem vieses, né? Eu tenho certeza que julgadores de tribunais do Supremo Tribunal Federal e do STJ têm muito mais vieses do que a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela tem uma expressão que é garbage in, garbage out. É lixo entra e lixo sai. Na inteligência artificial, eu sei porque ela está tendo vieses, porque os dados que entram são os dados que definem os vieses. Então, se eu tiver controle dos dados que entram, eu vou ter controle dos vieses. O que a OpenAI fez de uma forma bem mal feita, inclusive? Ela pagava indianos, eu não me recordo o valor exato agora, mas era $2 ou $4 a hora, para analisar todos os textos não, a maioria dos textos que compõem a base de dados do ChatGPT, para dizer se aquilo tinha discurso de ódio ou se tinha algum viés racista ou alguma coisa. Então, assim, a OpenAI tentou tirar da sua base de dados esses textos com vieses de discurso de ódio, fake news, só que pagando $2 ou $4, $6 para indianos fazerem esse trabalho, tá? Então, a IA tem vieses, tem muitos vieses, mas eu não vejo que essa questão dos vieses seja algo impeditivo e depois que tu aprende a trabalhar com essas ferramentas, tu consegue desviar os vieses, por assim dizer, tá? Mas o interessante mesmo, tá, pessoal, é que vocês saibam que a IA, ela transforma palavras em vetores, vetores que são extremamente complexos, e é a partir desses vetores que ela começa a trabalhar. Tanto que, se vocês forem nesse site, tá, Word2Vec, e vocês, ao invés de digitar rei, vocês digitarem os 60 vetores do rei e pedirem para ele, com base nesses vetores, de que palavra eu estou falando, ele vai chegar na palavra rei, tá, pessoal? Então é um cálculo matemático muito complexo, por isso que a gente precisa de muito poder de computação e que é o que a gente tem na atualidade, tá? O que geralmente também diferencia um modelo ChatGPT para outros modelos? Se no ChatGPT Rei tem 60 vetores, eu posso pegar um modelo de linguagem que ele não é tão bom e Rei tem só 10 vetores. Então a probabilidade de ele errar é muito mais alta de um sistema complexo, que são esses ChatGPT e o Cloud da Anthropic. Então isso é bem interessante, tá? Eu sei que essa é uma parte um pouco mais pesada assim de se entender, mas ela é bem interessante. E aqui eu dei o exemplo para vocês, tá? É, por exemplo, olha só, eu pedi para o chat GPT me dar o exemplo da Constituição Federal de 1988. E aí ele fala isso, olha, durante o treinamento, o modelo encontra muitas ocorrências da frase, a Constituição foi promulgada em 5 de 98, e essa repetição reforça a associação. É por isso que ela fornece essas palavras. Outro conceito importante, prompt, tá? O prompt nada mais é do que o comando, tá? E por isso, depois de tudo isso que eu disse para vocês, a gente vê por que o prompt ele é tão importante. O prompt é o que vai direcionar o comando. Como o comando ele faz um cálculo matemático a partir do que eu estou digitando, quanto melhor eu digitar a informação, melhor vai ser a resposta. Por exemplo, estou atuando num processo criminal e eu quero rebater um argumento do Ministério Público com base em argumentos de criminologia. Se eu mencionar para o chat GPT, atue como um advogado especialista em criminologia, a resposta dele vai se dar com base em argumentos de criminologia. Chat GPT, atue como um advogado especialista na Constituição Federal de 1988. A resposta dele para rebater os argumentos vai se dar com base na Constituição Federal de 1988. Então tem várias formas de tu direcionar esses modelos de linguagem. Amanhã eu vou passar para vocês alguns prompts que eu uso, tá? Que a gente tem um conceito de personas que a gente vai ver depois.
A parte do prompt é a parte interessante, tá? É onde tu vai direcionar o modelo para o caminho adequado ou para o caminho inadequado. E o prompt ele pode ser tanto uma pergunta, como uma frase, ou qualquer outro, outra mensagem, por assim dizer, tá? O prompt é como tu começa a conversar com essas ferramentas de linguagem. Tem várias técnicas que a gente usa, tá? Por exemplo, eu tenho no chat GPT um robozinho meu que corrige português. Então, eu não preciso, toda vez que eu quero que ele corrija algo, eu não jogo o texto em português e digo para ele. Eu tenho um comando bem complexo para corrigir português, mas poderia ser simples. Corrija o português desta frase. Toda vez que eu jogo um texto de português, eu preciso fazer isso. Não, a gente tem como automatizar. Então, eu acesso um robozinho meu lá, eu simplesmente coloco o texto que eu quero que ele seja corrigido e ele vai automaticamente corrigir. Depois que tu aprende a utilizar essas ferramentas, tu só digita o comando uma vez. A segunda vez já está totalmente automatizado. Amanhã também na nossa aula eu vou mostrar para vocês como construir um robozinho para ficar muito mais prático, tá? Então o prompt é basicamente isso, tá? A engenharia de prompt é a profissão do futuro. Se fala que ela é a profissão do futuro porque a IA ela vai substituir muitas profissões ou vai reduzir a necessidade de tantos profissionais e quem souber interagir com essas ferramentas vai ter muito tempo livre e a gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas, ao menos isso que é o que eu penso, tá? E aqui é um trecho do meu livro, tá? Que lá no meu livro eu tenho mais ou menos umas 20 técnicas de como elaborar o prompt adequado. Se vocês não compraram ainda, não comprem, porque eu vou lançar a segunda edição. Ela já está pronta, eu acho que ali por quarta, quinta ou sexta eu vou lançar essa segunda edição. Ela está bem mais completa, ela deve estar com quase 400 páginas. Toda essa parte teórica, ela tem exemplos, ela tem como criar pessoas e tudo mais. Então não comprem ainda esse livro. Se alguém já comprou esse livro recente, eu tenho a lista de quem comprou, eu vou disponibilizar a segunda versão de forma gratuita. E aí, por exemplo, tá? Um exemplo assim que tem ali, tu utilizar, por exemplo, eu vou perguntar de constitucional. Aviso sim, Priscila, pode deixar. Eu estou esperando um prefácio de um grande amigo meu e ele ficou de me retornar e ainda não me retornou, mas ele já está, a parte teórica já está pronta. Na parte teórica já vai ter a parte do cloud, vai ter um monte de conceito, acho que tem mais de 2.000 comandos. Mas para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, ao invés de eu perguntar qual é o papel da educação na Constituição, eu posso utilizar, por exemplo, para quem é constitucionalista, a parte da hermenêutica constitucional. Como é que fica sido aplicada para entender o direito à educação em face das novas modalidades de ensino à distância? Tem várias formas que tu consegue ir direcionando o modelo. Por exemplo, em vez de questionar genericamente, fale sobre os contratos, eu poderia colocar quais são os elementos essenciais que compõem um contrato de compra e venda, incluindo as partes, blá blá blá. Então tem todo um comando pré-pronto, tá, pessoal? Que assim, quanto mais direcionado for o comando, melhor vai ser a resposta. E falando agora para vocês, ontem eu estava testando o Cloud e eu fiz uma simulação com ele, joguei a prova da OAB, a última prova da OAB, e pedi para ele responder toda a prova. Aí ele me respondeu, não, eu como assistente de linguagem, eu não posso responder toda essa prova, enfim, me deu uma resposta, então me responde só as 10 primeiras. Aí ele me respondeu as 10 primeiras, aí eu subi o gabarito, quantas tu acertou? Ele acertou 7 de 10. Eu quero ver se eu consigo, ele tá com uma trava para me responder toda a resposta, eu quero ver se eu, com alguns comandos eu saio dessa trava, eu quero ver como é que o chat GPT ele vai sair nessa prova da OAB, mas eu já li como é que o Cloud vai sair nessa prova da OAB, porque eu imagino que vai sair melhor que o chat GPT, mas já tem artigos na internet de pessoas que jogaram a prova da OAB no chat GPT e ele acabou sendo aprovado. Por exemplo, tá? Em direito ambiental, em vez de eu perguntar como é que o direito protege o meio ambiente, como a teoria crítica vê a relação entre direito, desenvolvimento econômico e exploração ambiental, tu consegue ir colocando várias nuances para ir melhorando a resposta, tá? Outro conceito importante, eu sei que a aula de hoje eu estou fazendo ela bem rápida, esses conceitos aqui são bem complexos, mas eu estou fazendo ela. A minha ideia é falar com vocês uma hora, tá? Eu sei que depois disso cansa, por isso que eu estou avançando, é que são vários conceitos, tá? Esse aqui é um conceito extremamente importante. Janela de contexto. O que é a janela de contexto? Basicamente vocês estão conversando com o chat GPT numa janela. Quando é que ele começa a esquecer o que vocês estão conversando? Então tu tem uma janela lá que tu está falando sobre um processo de júri. Tu está fazendo um monte de perguntas sobre esse processo de júri.
Tu começou a utilizar esse processo lá nos memoriais, já alimentou ele com várias informações, saiu a sentença e tu vai continuar utilizando a mesma conversa. Quando é que ele começa a esquecer? Isso é a janela de contexto. Ou, por exemplo, tá? Se eu subir um processo judicial com 200 páginas, ele vai ler todas essas 200? Qual é a capacidade dele de ler o que eu subi no chat GPT? Isso é a janela de contexto, tá? E a janela de contexto, ela parte de um contexto bem interessante que são os tokens, tá? Tokens. O que é tokens? Tokens é uma unidade, como se fosse uma palavra. Para vocês terem noção, tá? Quantos tokens eu tenho nessa frase? Nessa frase eu tenho 36 caracteres e 10 tokens, tá? Tokens é uma unidade. Como é que se calcula essa unidade? Tu consegue ir nos modelos de linguagens e eles fazem esse cálculo para ti. Por exemplo, ali vocês estão vendo ali que tem quantos tokens eu tenho nessa frase, ele está com várias cores, tá? Cada cor ali é um token. Então, a janela de contexto, o poder de esquecer não é medido por tokens, tá? GPT, para vocês terem ideia, tá? GPT 3.5, esse meu material aqui está desatualizado aqui, porque aqui o 3.5 faz 15 dias que foi descontinuado. A versão gratuita do chat GPT tinha a capacidade de ler 16 mil tokens, mais ou menos umas 40 páginas. Então, quem utilizava a versão... eu utilizo a versão gratuita e eu estou inserindo aqui uma contestação com os documentos que tem 40 páginas. O chat GPT já não pegou tudo. Por quê? Porque ele vai precisar conversar contigo. E conforme ele vai conversando contigo, ele vai ter que ir esquecendo o que vocês subiram para ele, tá? Mas esse número aqui já subiu muito. Quando o GPT-4 foi lançado, era 32 mil tokens, que isso dava mais ou menos umas 80 páginas. Hoje, a capacidade da versão gratuita e paga é a mesma, tá? É 128 mil tokens. Mais ou menos umas 250 páginas. Então, até isso, esses modelos de linguagem, eles não esquecem. Mas, em que pese eles não esquecem, tá, pessoal? Não é recomendado utilizar arquivos muito grandes, porque eles não se atêm ainda a todos os detalhes. Então, assim, ó, tentem, por exemplo, ao invés de inserir um processo inteiro, insiram, por exemplo, ali, inicial, contestação, réplica, insiram os documentos que vocês têm interesse, porque ela responde muito melhor, tá? E para vocês terem uma ideia, o Cloud da Anthropic, a janela de contexto dele não está aqui, mas é de 200 mil tokens, mais ou menos 500 páginas. Essa janela de contexto já se fala que logo a gente vai ter janelas de contextos infinitas. No começo, há cerca de um ano, quando se falava em janela de contexto, era muito importante porque a janela de contexto era muito limitada. Mas hoje a janela de contexto ela é bem tranquila. Mas é aquela coisa, tá? São 200, bota ali 250 páginas no GPT pago. Se tu subir um processo, possivelmente ele já passou disso e tu não vai ter problemas, tá? Então não é simplesmente eu vou subir um processo criminal, vou pedir para ele fazer um relatório aqui e ele vai se ater a tudo. Não, ele não vai. Tu vai ter que reduzir o que vai no processo, por isso que tu tem que ter noção dessa questão de janela de contexto, tá? Outro conceito interessante aqui, para a gente quase terminar, a pergunta da Priscila, tá, pessoal? Gemini ou GPT? O Gemini, ele tá bem abaixo do GPT e do Cloud, tá? Assim, ó, eu comecei a utilizar esse final de semana o Cloud, mas eu já tinha lido muita gente falando bem do Cloud. Hoje, eu imagino que o Cloud, ele tá superior ao GPT, porque ele vai ser... Depois eu vou falar para vocês, mas o Cloud, ele é mais assertivo. O GPT, ele é muito bom, ele é muito criativo. Ele é muito bom para rebater argumentos, para te dar ideia, mas quando tu quer algo mais assertivo, o cloud é melhor. Então eu recomendo, é uma ferramenta nova, né? Foi lançado no Brasil na quinta-feira. A minha ideia, inclusive, amanhã é trabalhar com as duas juntos, porque eu tenho a assinatura das duas. Então se eu fosse recomendar, essa é a vantagem do Gemini, que o Gemini ele é o mais simples, mas ele te dá respostas mais curtas e simples. Isso sim. O Gemini, para perguntas muito simples e diretas, ele é melhor. Porque o chat GPT, ele é mais criativo. Então, o Gemini, para perguntas... obrigado, imagina, Priscila. O Gemini, para perguntas curtas, ele era o melhor no Brasil. Mas hoje, com o Cloud acabou superando, tá? E o Gemini, eu tentei assinar o Gemini e não consegui. Não sei se tá com fila de espera no Brasil, eu tentei de várias formas assinar e não consegui.
Alguns amigos me comentavam que o Gemini era bom para pesquisar jurisprudência. Eu fiz esse teste, eu não consegui. O Gemini oscilava bastante. Eu já cheguei a dar algumas aulas assim utilizando o GPT e Gemini ao mesmo tempo. Eu acho que na terceira ou quarta pergunta eu parei de utilizar o Gemini porque eu achei ele limitado, não gostei muito. Então se eu fosse recomendar hoje, eu ainda não recomendo porque eu comecei a utilizar o Cloud faz pouco tempo. Mas pelo que eu li, o Cloud é superior. Então eu acho que vale a pena para quem está começando a utilizar o Cloud. O Cloud também tem a versão gratuita e a versão paga. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que faz para utilizar as duas. E uma coisa bem interessante que vocês podem fazer, tá? É se cadastrar nos dois, utilizar a versão gratuita dos dois. Coloquem meia tela para cada um, coloquem a mesma pergunta em cada uma delas e vejam com qual vocês se adaptam melhor. Mas voltando aqui, para a gente não se alongar muito, questão de temperatura, tá? Esse é outro conceito bem interessante, tá? O que é a temperatura em modelos de linguagem? A temperatura basicamente se refere à criatividade das respostas geradas. Se eu tenho um modelo de linguagem como o GPT que tem uma temperatura mais alta, ele vai ser mais criativo. Se eu tenho o Gemini com uma temperatura mais baixa, ele vai ser mais previsível. E o que é, agora que vocês já sabem que essas ferramentas fazem cálculos matemáticos, o que é a temperatura? Modelos de linguagem com temperatura alta. Eu tenho uma temperatura alta no meu modelo de linguagem. Então, o que acontece? O modelo faz o cálculo matemático e, em vez de te dar a palavra que tem mais probabilidade, ele vai te dar a segunda, terceira ou quarta palavra com probabilidade. Então, a resposta vai indo para palavras que não seriam as mais prováveis. Isso acontece quando a temperatura é alta. Por exemplo, fale sobre legítima defesa, ponto, seja criativo. Tu liberou ele a não te dar a resposta com base na palavra que seria, pelo cálculo matemático, a que apareceria na resposta. Então, em vez de ele te dar a resposta que tem a probabilidade 100, ele vai te dar a resposta que tem 70, e assim por diante. Então, modelos criativos, eles fornecem respostas mais aleatórias. Claro que tem como tu limitar isso, tá, pessoal? Eu não vou conseguir mostrar aqui nem amanhã, mas no GPT tu tem ferramentas que tu consegue jogar com a temperatura e também no comando, por exemplo, quando tu fala assim, olha, atue como um advogado criminalista, essa manifestação será utilizada em um processo judicial, não invente respostas, tu já está jogando a temperatura do modelo mais para baixo. Então o GPT, naturalmente a temperatura dele ela é uma temperatura alta, mas com o comando tu consegue ir reduzindo essa temperatura e conforme tu vai reduzindo essa temperatura, tu vai tendo respostas mais certeiras. Isso aqui é bem interessante, então se vocês ouvirem falar de temperatura, diz respeito a isso. E aqui tem estilos, tá, pessoal? É bem interessante. Eu vou utilizar aqui no meu, eu vou abrir até o GPT agora para vocês. É bem interessante o estilo, tá? Por exemplo, eu vou, para vocês verem aqui, no final da aula, se der tempo, eu faço essa brincadeira aqui com vocês, é que eu não quero me alongar muito, até para não ficar um pouco cansativo, tá? Mas, por exemplo, tá? Se eu escrever no chat GPT esse comando, escreva 6 parágrafos falando sobre o direito aos alimentos, no direito de família. Quanto ao estilo de cada parágrafo. O primeiro deverá adotar a linguagem padrão do GPT. O segundo, o estilo juridiquês bem rebuscado. O terceiro, o estilo de escrita de Lula. Eu coloquei Lula porque ele tem companheiros e companheiras, aí então tu consegue ver. O quarto, com o estilo de escrita de Gilmar Mendes. O quinto, uma análise crítica. O sexto, didático. Mencionar cada estilo a iniciar. Só com base nesse comando, eu vou ter 6 parágrafos falando sobre direito de família de uma forma diferente. Por quê? Porque eu solicitei que o ChatGPT utilizasse um estilo diferente em cada resposta. Então, é por isso que eu volto. A importância dos comandos, tá, pessoal? Por exemplo, eu dei essa resposta que eu vou mostrar para vocês foi gerada pelo ChatGPT e aí eu pedi para o ChatGPT escrever sobre direito aos alimentos com base no estilo de um advogado, advogado com mestrado e advogado com doutorado. Certa feita eu li um artigo dizendo que seria interessante tu mencionar a qualificação do chat GPT para dar para a persona. Isso aqui é uma persona, tá, pessoal? Eu estou fazendo que o chat GPT incorpore uma persona de um advogado, advogado com mestrado, advogado com doutorado. E nesse artigo me dizia, olha, se tu menciona para ele atuar como um advogado, é diferente de tu mencionar que ele vai atuar como um doutorado, como um advogado com doutorado. E aí a explicação deles era que quando tu menciona que tu é um advogado com doutorado, te
te dá respostas muito mais certeiras, com muito mais autoridade, com um português mais adequado e tudo mais. E eu senti isso como sendo uma verdade, tá? Então sempre quando eu vou montar, por exemplo, eu tenho um robozinho ali meu que ele é o robô do processo penal. Então lá no meu comando eu tenho um comando extremamente complexo. Olha, você é um advogado com doutorado, enfim, e aí ajuda muito na resposta, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês as respostas, tá? A primeira resposta foi o ChatGPT falando sobre alimentos com o estilo advogado, tá? Estilo advogado. Olhem a resposta aqui, eu vou ler rapidamente, vocês podem ir lendo, tá? O direito aos alimentos no contexto do direito de família é uma questão central e de grande importância, não disse nada. Quando um casal se separa, é fundamental garantir que os filhos e o cônjuge que necessita de suporte financeiro recebam a pensão alimentícia adequada. Isso é necessário para assegurar que todos os membros da família possam manter um padrão de vida digno e ter as suas necessidades básicas atendidas, como alimentação, blá blá blá. A fixação da pensão deve levar em conta a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem paga, visando sempre justiça e equidade. Essa justiça e equidade pode ter certeza que é um requisito do direito norte-americano dos 80%. Olhem o advogado com mestrado, tá? Mesma resposta do ChatGPT. No âmbito do direito de família, o direito aos alimentos assume um papel crucial na manutenção da dignidade dos indivíduos que, por diversas razões, não podem prover seu próprio sustento. A jurisprudência e a doutrina têm evoluído para definir com precisão os critérios que norteiam a concessão e a quantificação dos alimentos, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por exemplo, alimentos não é mais necessidade e possibilidade. Maria Berenice Dias insere o trinômio proporcionalidade. Em caso de separação ou divórcio, a pensão alimentícia visa não apenas assegurar as necessidades básicas dos filhos e do cônjuge, mas também manter tanto quanto possível o padrão de vida, já falou dos alimentos naturais, dos alimentos civis, e esse direito é garantido pelo Código Civil, que estabelece um marco regulatório robusto para sua aplicação. Agora a versão com doutorado. A temática do direito aos alimentos, do contexto de direito de família, constitui um dos pilares fundamentais para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Já falou do princípio da solidariedade familiar, que é extremamente importante. O artigo tal do CPC estabelece um arcabouço normativo detalhado que permite a efetivação desse direito, destacando-se a necessidade de harmonizar a proteção dos alimentantes com a capacidade contributiva. A jurisprudência e a doutrina têm enfatizado a importância de critérios objetivos, considerando não a subsistência imediata, mas a preservação da vida, desenvolvimento integral do indivíduo. Em um cenário de dissolução, a análise crítica desse instituto revela a necessidade de um aprimoramento contínuo das normas. Então vocês conseguem ver, é engraçado, ele deu uma resposta muito melhor assumindo uma persona de um advogado com um direito de família. Isso aqui é bem interessante, tá? Amanhã a gente vai ver, quando eu for digitando os comandos para vocês, a gente vai vendo essa questão aqui do advogado com direito de família. Eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal, um videozinho bem rápido aqui para a gente terminar. Terminar não, para encerrar essa parte mais, eu quero fazer um apanhado de tudo que eu falei para vocês nessa quase uma hora já deu 50 minutos, me estendi um pouquinho a mais, porque eu sei que fica cansativo. Vou mostrar um videozinho para vocês, porque o ChatGPT, ele está tendo visão computacional. No futuro já existe isso, tá? As pessoas vão estar trabalhando na sua tela, no seu Word, e tu vai permitir que o ChatGPT veja a tela. E ele vendo a tela, ele vai te dar informações ao vivo do que você... OpenAI invited myself and my son Imran here. Deixa eu voltar aqui. A OpenAI, ele vai te dar informações ao vivo do que tu está fazendo. Tu não vai mais precisar colar o teu texto no ChatGPT. Ele vai ver a tua tela e vai te dar a resposta. E esse videozinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é um exemplo. A OpenAI já liberou para algumas pessoas, para algumas empresas, essa funcionalidade. E ali, pessoal, o ChatGPT, ele tá atuando, tá, como um tutor de matemática. Olhem o ChatGPT olhando a tela e interagindo com o aluno. OpenAI invited... Vocês estão ouvindo o vídeo, o áudio? Se puderem responder como sim ali no chat, eu imagino que sim, eu ativei a função do áudio. Que eu vou... OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it
himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember Really? the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so, I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and you. Não, ele é muito interessante, tá, pessoal? Tem mais um aqui, mas eu vou passar aqui. Isso já é realidade. A Microsoft tem o Copilot, que o Copilot ele utiliza a ferramenta do ChatGPT, tem o Copilot gratuito e o Copilot pago. Para quem é assinante do pacote Office, da versão empresarial do Word, por exemplo, tem um Copilot ali no Word. Tu não precisa copiar os teus arquivos, o que está escrito no teu Word para o ChatGPT. Tu simplesmente abre um chat e começa a perguntar. Nessa minha petição, há algum erro de português? E tu dá um Enter. E aí o Copilot vai te dizer onde é que está o erro de português. Ou tu tá ali na tua petição e tu olha, gostaria que mais um parágrafo argumentativo fosse elaborado nessa peça. Ele vai fazer a manifestação para ti, sem tu precisar ficar copiando e colando lá no chatbot, porque o Copilot, ele é da Microsoft, ele já está integrado no Word. Então a gente tem várias formas de utilizar a inteligência artificial que vão surgindo nos próximos tempos. E eu vou finalizando aqui bem rapidamente, uma atenção redobrada no que eu mencionei para vocês. Amanhã, sim, aí vai ser a nossa aula prática ali. Eu vou ensinar vocês a como criar um robozinho de português, como criar um robô para fazer relatório criminal. A gente vai usar a mesma ferramenta, mas sem essas informações que eu passei aqui para vocês hoje, talvez vocês, olha, o resultado é muito bom, vocês iam gostar das respostas, mas vocês não iam entender por que ele responde de tal forma. Tem muita coisa que eu não consegui para falar com vocês. Olha, como é que se cria uma persona. São várias coisas, né? Uma aula breve, mas acho que deu para vocês terem uma noção de por que ela responde, qual a importância do prompt, o que é um token, por que por vezes tu vai fazer uma resposta, vai fazer uma pergunta para o ChatGPT e ele vai te dar uma resposta que não foi muito satisfatória. Mas tu simplesmente fecha aquela janela e tu abre outra janela e ele vai te dar uma resposta satisfatória. É muito complicado. Franci de Deus, eu gravei a aula, tá? Eu vou ver se eu disponibilizo ela no grupo para quem não pôde participar. Eu acho que eu vou disponibilizar sim. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um usuário do ChatGPT. E eu, quando ia falar sobre o ChatGPT, eu utilizava alguns exemplos de uso nessa minha conta. Depois de eu ter, por exemplo, eu colocava um texto de português padrão e digitava o comando padrão para corrigir o português. As primeiras correções do português eram muito boas. Só que eu estava chegando em palestras e dando o comando e a resposta estava ficando muito ruim. E aí eu comecei a estranhar aquilo. Olha, mas
o ChatGPT me respondia tão bem nas primeiras, e por que nessa aqui será que ela está me respondendo dessa forma? Aí o que eu fiz? Eu criei um novo usuário. Porque o que eu imaginei que ele fez? Eu já perguntei a mesma coisa para ele várias vezes, e eu nunca, para ele, me dei por satisfeito. Então, conforme eu vou perguntando, ele vai me dando respostas. Então, eu tive que criar um segundo usuário para não ter que mudar o meu exemplo. Isso demonstra, porque a ferramenta ela é muito complexa. Todas as tuas conversas, tu consegue fazer a interação e a ferramenta vai evoluindo contigo. Tu consegue colocar instruções personalizadas, tu consegue dizer, por exemplo, eu não gosto de utilizar, eu tenho um comando lá, não utilize a palavra menor, utilize infante, porque em menor, no direito da infância, lembra o estatuto menorístico do menor. Então, tu consegue ir adaptando o teu chat GPT para o teu uso, no começo tu vai ter algum trabalho, mas depois ele é muito interessante, sabe? Quando tu tem ferramenta ali para corrigir português, simplesmente tu coloca a inicial e a contestação, a réplica e tu faz um relatório, ou tu coloca a contestação do teu processo e ele faz o relatório para ti, te dá argumentos para te rebater a petição inicial, todas essas partes bem interessantes a gente vai ver amanhã. Agora a versão gratuita do ChatGPT não permitiu o envio de arquivos, agora já está permitindo. Então tu não precisa mais pagar o ChatGPT para enviar arquivos. Isso amanhã, toda essa parte prática a gente vai ver amanhã. Mas para encerrar, tá, pessoal, é aquela coisa, atenção redobrada. Pesquisa de jurisprudência. Já expliquei para vocês por que a jurisprudência tem que ser muito bem pesquisada. Tu tem que saber muito como pesquisar a jurisprudência. E vocês já entenderam o porquê. Por quê? A jurisprudência do STF e do STJ estão na base de conhecimento do STF e do STJ. Podem estar na base do ChatGPT se aqueles julgados viraram de domínio público. Mas tem técnicas para utilizar. Por exemplo, eu achei um julgado no STF que é perfeito para o meu caso. O que eu posso fazer? Eu posso colar minha contestação do ChatGPT, posso colar aquele julgado e mencionar para o ChatGPT. Faça 5 parágrafos aplicando esse julgado ao meu caso concreto. Ele vai ler a decisão do STJ, vai ler a tua contestação e vai dizer como é que aquela decisão se aplica no teu caso. Ele vai fazer 5 parágrafos ali dessa jurisprudência em questão de, sei lá, 30, 40 segundos. E é aquela coisa, ele não vai te dar o resultado final. Tu vai sempre ter que dar uma aprimorada. Mas é muito melhor tu aprimorar algo que já está feito, está muito bem feito, do que tu ter que partir do zero. Então tu acaba ficando com muito mais tempo. A outra atenção redobrada, tá, pessoal? É pesquisa jurídica de informações recentes. Aqui é para quem tem a versão gratuita, porque como eu disse para vocês, tá, a versão gratuita do ChatGPT, a base de dados até outubro de 2023. Eu ainda não pesquisei se a versão gratuita do cloud, até quando vai a base de conhecimento. Eu vou pesquisar isso hoje e amanhã eu passo para vocês. É uma ferramenta muito nova, a ferramenta ainda está em inglês e tem poucas informações ainda sobre qual limitação veio ou não para o Brasil. Isso eu vou acabar descobrindo. E como eu disse para vocês, tá? Idealmente não se pede o resultado. Então, várias formas de utilizar. Amanhã a gente vai ver isso. E assim, para vocês terem uma ideia, para encerrar, como essa ferramenta é complexa, tá? O Sam Altman é o CEO da OpenAI, e num evento ele disse, nós não sabemos de fato como a nossa IA funciona. Por que acontece? Eles fazem o algoritmo inicial. Esse algoritmo ele vai aprendendo com ele mesmo e ele vai ficando cada vez mais complexo. Então, tu não consegue auditar a resposta em determinados casos, porque a ferramenta ela ficou muito complexa. E esse é um dos grandes problemas que as empresas estão enfrentando, a questão do compliance. Então, é muito complexo essa parte do aprendizado, é por isso que a gente tem que ter essa noção que esse algoritmo, ele faz cálculos matemáticos, ele aprende com ele mesmo, e ele encontra padrões na sua base de aprendizado. Ele não encontra respostas na base de aprendizado, ele encontra padrões. E por isso que uma ferramenta que tem uma base de aprendizado muito grande vai oferecer respostas mais corretas em face daquela que tem uma base de dados muito pequena. Porque aquela que tem uma base de dados muito pequena tem poucos parâmetros. Por isso que ChatGPT, Gemini, Cloud são ferramentas com base de dados complexas, extremamente grandes e que fornecem respostas um pouco mais adequadas. Aqui, eu não vou, como eu mencionei para vocês, tá? Eu tô
em vias de parei a visualização, em vias de lançar a segunda versão. Eu imagino que até quinta, sexta ela saia. Ela tem vários temas novos, então esperem, se alguém estiver interessado, espere para comprar. Eu vou encerrar a aula de hoje, até porque já deu bastante tempo. A minha ideia era falar menos, mas acabei falando bastante com vocês. E amanhã sim, aí amanhã a minha ideia é mostrar para vocês como é que utiliza, como é que acessa o ChatGPT, como é que contrata, como é que eu faço para ele corrigir português. E aí eu vou usando essas ferramentas com vocês ao vivo ali, eu vou digitar os comandos, vou pegar trechos de peças processuais, a gente vai avaliar as respostas e a gente vai conversando. Mas eu vou passar maiores informações no grupo. Se alguém de vocês tiverem perguntas e quiserem me mandar, obrigado Hamilton, obrigado Priscila. Se alguém de vocês tiver perguntas e quiser me mandar no privado do WhatsApp para eu responder amanhã melhor, que aí aula mais de 1 hora o pessoal já começa a sair, já começa a perder um pouco do foco. Então se vocês quiserem me mandar no privado eu respondo. E aí a minha ideia amanhã vai ser isso, tá? Eu vou mais ou menos, vou ensinar para vocês como é que a gente corrige português, como é que a gente faz para rebater argumentos criminais, como é que eu faço para inserir artigos legais em peças, como é que eu faço um relatório criminal, como é que eu posso minutar um recurso. E basicamente vai ser isso. Eu vou selecionar ali uns 5, tem várias formas de uso, mas eu vou selecionar umas 4, 5 formas de uso. Quero agradecer também a participação de vocês, para mim foi um prazer. A gente fechou aqui a aula com 28 pessoas, foi bastante gente mesmo, fico feliz que tenham gostado. Eu vou filtrar os slides, Briane, e vou colocar no grupo hoje, tá? Eu prometo colocar logo mais. Eu tive que falar, assim, brevemente sobre os conceitos, porque tem muita coisa para falar. Isso é algo muito complexo, mas tentei fazer de uma forma que ficasse um pouco mais didática para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Obrigado, pessoal. Obrigado, Priscila. Obrigado a todo mundo. Então tá, até amanhã às 20 horas, a gente conversa. Boa noite, todas e todas. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.